Senhor Jesus Cristo propôs uma oração parâmetro conhecida como Pai Nosso, mais comumente. Vamos pensar um pouco nesta oração hoje, nas próximas semanas. E nós encontramos pelo menos em 2 lugares, nas Escrituras, essa oração em 2 evangelhos. Nós vamos focar no texto de Mateus, capítulo 6. O nosso foco será no verso 9. O Senhor Jesus Cristo, nesse texto, diz: orem assim. E então nos dá uma oração modelo com os parâmetros que devemos ter em nosso orar, no nosso exercitar a oração. Vamos ler então o texto em Mateus capítulo 6, Mateus, o primeiro evangelho, o primeiro livro. E o ensino da oração de Jesus aqui, vamos lembrar, é parte do grande ensino, grande sermão dele, conhecido como Sermão do Monte. E na verdade não tem nada a ver com o monte foi apenas o lugar mais elevado onde ele proferiu. O conteúdo do sermão tem a ver com o viver como cidadão do reino dos céus enquanto neste mundo. Cidadão do reino de Deus, reino dos céus, enquanto neste mundo, enquanto cidadãos dos reinos desta terra. Mas, acima de tudo, cidadãos do reino, então, de Deus, o reino dos céus. Então, essa instrução aqui é parte deste sermão sobre a vida do cidadão do reino de Deus. E vamos ler, então, nesta noite, um contexto um pouco maior do que a oração. Vamos começar com o verso 5 e vemos o que ele fala aqui sobre a oração antes e depois como ele introduz, então, o texto da chamada oração do Pai Nosso. O verso 5, então, inicia a palavra do Senhor para o seu coração, a sua vida nesta noite, que você possa receber e ser abençoado por esta palavra. Jesus falando, verso 5: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Palavra do Senhor Jesus contra a oração que ele chama de hipócritas, que é uma oração feita para ser visto e não para receber realmente a presença do Senhor. Então ele fala sobre oração em segredo, em particular aqui, não dizendo que somente essa oração deve ser feita, a oração em público, como igreja, deve acontecer também, em grupos. Mas ele está combatendo aqui a oração pessoal feita para mostrar aos outros. E continua, então, o texto no verso 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe de que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, não somente oração hipócrita, mas também a oração sem consciência e pensando que a repetição, por mera repetição, é que há de mover Deus ou poder espiritual que se esteja buscando, no caso de outras religiões. E o verso 9, então, diz Jesus: vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 9 diz: orem assim: Pai nosso,
que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Um ateu materialista, diz a história, e diante de uma situação de uma grande justiça que veio para cima dele, ele foi vítima de uma grande injustiça. Naquela hora de desespero, total desapontamento, ele virou para o universo, abriu os braços e gritou: não é justo! E diz que o universo ecoou: eu não tenho nada a ver com isto. Oração. A quem? A quem estamos nos dirigindo? Todo mundo ora, mais cedo ou mais tarde. Alguém já disse que, por exemplo, numa trincheira, no caso de uma guerra, uma trincheira, quando as balas estão passando, tiros de canhão estão acontecendo, diz que numa trincheira não há nenhum soldado ateu. Enfim, mais cedo ou mais tarde todos oram, mesmo aqueles que nunca confessam a fé num Deus, eles se apanham orando aqui e ali. Mas para quem? Um universo abstrato ou imaterial? Não tenho nada a ver com isso. Indiferença total. Mas aqueles outros orando para todo tipo de coisa, e deuses, e objetos, etc. E aqueles, inclusive, dentro da cristandade, orando aparentemente uma oração cristã, mas muito longe da que deveria ser. Aqui nesta oração, Jesus, quando diz e ensina, orem assim, ele não está nos colocando uma oração como um texto litúrgico que precisa ser repetido toda hora, todo momento. Não há nada de errado em fazer, se o fizermos conscientemente, se lançarmos mão dessas palavras e usarmos num dado momento. Mas ele mesmo já disse que não é a mera repetição que nos fará ser ouvido por Deus. Certamente quando ele diz orem assim, olhando o texto no original do grego, ele está dizendo mais sobre o como orar, não o que orar. Isto é, aqui nós temos os parâmetros que devem guiar a nossa oração ou as nossas muitas orações em tudo que nós trazemos diante de Deus. Alguns itens que estão aqui que precisam direcionar, guiar as nossas colocações e posicionamentos, a nossa forma de nos aproximar de Deus. Como é que você tem orado? Bem, primeiramente, a quem você tem orado? Você sabe a que Deus você ora? Jesus Cristo diz na sua oração, iniciando a invocação: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí está o início, a introdução, a invocação, isto é, a quem me dirijo. E há muito o que precisamos entender e observar. E aquilo que está aqui precisa guiar a nossa oração, nossa atitude de oração. Saiba que Deus você ora. É o Deus único. Jesus fala no singular apenas, a um Deus, a um único Deus, não há diversos deuses, nem mesmo a um Deus e uma porção de auxiliares dele. Jesus não ora a Deus e alguns auxiliares de Deus. Jesus nos ensina a orar a Deus e somente a Deus, um único Deus. Pai, o singular, único, nenhum concorrente, nem de igual para igual, nem também deuses abaixo, nem uma multiplicidade de Deus, um endereço definido, nós sabemos a quem nós oramos. É somente a Ele. Não há confusão. Não há necessidade de multiplicação. Não há necessidade de ficar cobrindo diversos territórios para ver ou garantir que se um não for um, o outro então é. E assim eu fico assegurado que de alguma forma, dando tiro para todos os lados, um vai acertar. Não. O Pai, único Deus, não há outro. Somente a Ele é a quem você deve orar. Mas ele diz, Pai, isto é um Deus único pessoal.
não oramos, você não deve orar a um poder. Deus tem poder, tem, mas isto é apenas uma consequência, é um atributo. Deus não se restringe a poder. Deus também não é uma energia. Deus não é um objeto. Deus não é uma estátua. Deus aqui é Pai, é pessoal. Ele não é uma imaginação humana, uma projeção. É Pai, isto é personalidade. É alguém que é relacional. É alguém que é companhia. Alguém que pode andar junto. Alguém com quem posso interagir. É alguém que eu posso ter, então, este contato no sentido de personalidade de igual para igual. Não é como falar com uma pedra, não é como falar com um animal. É falar com alguém que é pessoa, é Pai, personalidade. Então, saiba quem você ora, esse Deus único, pessoal, mas capaz, então, de ouvir. O Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar assim. E aí ele coloca proposições, verdades em sentenças, pensamentos expressados, articulados em palavras. Por que que ele faz isto? Faz algum sentido fazer isto? Faz se Deus é capaz de ouvir. E ouvir no sentido de entender, compreender, receber. Alguém que pode ouvir. A oração com proposições nos aponta para esse Deus, então Pai, com quem podemos falar, conversar. Nós não dirigimos nossos pensamentos a um mistério. Há muito em Deus que é mistério para nós, mas o tanto que nos é dado conhecer, nos apresenta um Pai, isto é, alguém capaz de ouvir, alguém com quem posso conversar. Então não é um mistério a ser contemplado. Algumas religiões olham para o transcendente como algo que é um mistério, muitas vezes impessoal, e o que eles podem fazer, o que eles fazem é apenas contemplação. Não há o que falar e conversar. Não é possível conversar com esse mistério. Nem mesmo uma energia. Ou um poder sem inteligência. Com quem não posso me comunicar. Não. É um Deus capaz de ouvir. Personalidade, Pai. Não é um Deus também indiferente. Poderia ser uma personalidade. Capaz de ouvir. Mas muito indiferente, mais parecido com o Deus do islamismo, tanto quanto indiferente. Não é assim? É um Deus com quem podemos conversar, um Deus que em Cristo nos diz que quer nos ouvir. Orem assim. Um Deus que compreende, entende, mas não somente compreende e entende o que eu digo, mas Ele ouve e Ele atenta para o que eu estou dizendo. Glória a Deus por isto. Saiba, Deus, que você ora. Esse Deus capaz de ouvir. Uma pessoa, Deus único. Mas um Deus de uma família. De uma família. Pai nosso. É verdade que é meu Pai. Mas Jesus ensina que devemos orar ao Pai nosso. Haveremos de orar individualmente. Jesus mesmo ensinou aqui a oração individual, privada. Entre lá num lugar, você só, em vez de fazer oração pessoal em público para mostrar, faça a sua oração em particular, e não para exibir. Então, a oração particular, mas no mesmo contexto, ele fala aos seus discípulos todos, orem assim, e fala, ó Pai Nosso. Nós vamos encontrar Jesus falando dele como filho e Deus como seu pai, mas ele sempre distinguindo quando ele fala sobre o meu Pai, por causa da filiação dele, que é diferente da nossa. Ele é Deus conosco, é parte da Trindade,
e quando ele nos ensina a orar a Deus. Mas aqui ele está falando aos discípulos como vocês devem fazer. Digam Pai Nosso. Isto é, a percepção de vocês quando buscam a presença de Deus não pode ser individualista. Há religiões que possibilitam uma religiosidade individualista privada, mas a fé cristã é sempre comunitária. Deus nos chama em Cristo para a comunidade chamada igreja, o corpo de discípulos. E aí então ele está dizendo a eles, vocês vão se dirigir a um Deus, que é um Deus de uma família, não apenas o seu Deus. Assim como ele chamou outros e chamou você junto para com outros, para que vocês sejam uma família. A grande oração de Jesus em João 17, a oração sacerdotal dele, já na sua hora derradeira, o que ele diz na sua oração, um tema marcante ali, Pai, que eles sejam um, falando dos seus discípulos. Então, esta oração que tem uma utilidade pessoal, quando eu olho esses parâmetros aqui desta oração, vou aplicar a minha oração pessoal, mas também no coletivo. Eu preciso sempre lembrar que eu fui chamado com os outros. Crentes que não entendem isso, vivem à parte da igreja, vivem longe da igreja, não entenderam a fé cristã. Quando eu vou a Cristo, eu me integro à igreja, não apenas um nome listado num papel chamado hall de membros. Não é isso. Aquilo lá só tem valor se representa uma realidade. Que realidade? A realidade que eu pratico, que eu vivo, que eu me integro a esta comunidade. A oração nossa, se é cristã, precisa ter essa perspectiva, mesmo quando eu estou orando, falando com Deus da minha particularidade, sempre na dimensão de que eu sou numa família que Deus criou, sempre como sendo parte de uma comunhão. Deus está formando um grande povo, uma grande família, uma família eterna, a família do seu reino, e ele começou há muito tempo atrás, ele continua fazendo em nossos dias, e a maravilha dele é que em Cristo ele me incluiu nesta família. E quando eu oro, minha oração, minha vida parte de uma grande obra, que vai muito além da minha individualidade, minha particularidade. Esse Deus que busca o ser humano, buscou você, e quando alcança, inclui numa família. Inclui numa família. Então, saiba o Deus que você ora. Este Deus que é o Deus de uma família. Se eu não entendi isto, não entendi o Evangelho, não entendi a obra de Cristo Jesus. Há algo fundamental e que as pessoas têm tanta dificuldade de entender. A grandeza da vida cristã inclui essa dimensão da comunidade, do corpo de Cristo, a chamada igreja. E a minha oração precisa reconhecer isto. Minha oração não pode ignorar esse fato. Se é que é a oração cristã. Por isso que, inclusive, nas nossas orações, geralmente nós oramos pela igreja, oramos pelos irmãos também. Pela obra de Deus. Pai nosso, saiba que Deus você ora. Mas um Deus glorioso. Pai nosso que estás no céus. Nós falamos com Ele. Ele é então imanente, isto é, Ele está presente de forma acessível a nós, ao nosso nível, mas enquanto nós estamos apenas nesse nível, ao qual Ele também se torna acessível, Deus primeiramente está além do nosso nível imanente, Ele está na transcendência, além de nós e da nossa realidade. Um Deus então que é imanente, nos ouve, podemos orar, falar com Ele, um Deus acessível, Pai nosso, mas nunca esqueçamos que Ele é glorioso, Ele está nos céus. Próximo, muito próximo de nós, como Pai, como pessoa, mas não limitado à nossa realidade. Quando nos aproximamos de Deus, nunca nos esqueçamos disso. Esse Deus tão próximo, tão acessível a nós, não é apenas mais um de nós, mas um Deus glorioso, soberano, poderoso, está
do trono celestial. Nós buscamos um Deus tremendo, um Deus que é Senhor de todas as coisas. Deus que tem o poder absoluto sobre a história, o mundo, o universo e as nossas vidas. Está nos céus. Nunca pense em Deus como alguém que é mais um. E a familiaridade de Deus, a acessibilidade que nós temos a Deus em Cristo, esta presença aberta nossa, nunca nos esqueçamos que quando nos aproximamos dele, esse Deus tão acessível em Cristo é um Deus glorioso, ele está nos céus. Nunca se esqueça que você está na terra e Deus está nos céus. Quando você orar, lembre disto. Lembre disto. Isto há de mudar a sua oração em muitos sentidos. Muitos sentidos. Sim, a forma de você se posicionar, a forma de você falar, como você falar. Mas também isso haverá de dar à sua oração uma envergadura que não é conhecida em nenhuma outra expressão ou situação humana, porque você está falando com o Pai dos céus. O seu Deus é glorioso. Saiba a quem você ora, esse Deus glorioso que está nos céus. Saiba o Deus que você ora, um Deus distinto do mundano. A oração diz na segunda frase, santificado seja o teu nome. Santificado. Deus aparece aqui como? Na forma do nome. Nome. Seja santificado o teu nome. O que é que estamos falando quando oramos assim ou pensamos esse parâmetro? O que é que Jesus está dizendo aqui? Assim, vamos ver qual é o nome de Deus e nós vamos então pôr esse nome num lugar diferente, exclusivo, e ver que nós sempre passamos diante dele com uma reverência e seja tratado então como santo nesse sentido. Não, precisamos entender que para nós, nomes da nossa cultura, é mais relacionado à identificação. Inclusive, poucos pais, quando escolhem um nome para os filhos, pensam no significado do nome. Pensam mais se o som é bonito, se o nome é de alguém que ele se apreciava muito, ou um parente querido, vamos dar o nome daquela pessoa, e aqueles que dão o nome do personagem que está em vigor aí na última novela. Enfim, há uma porção de razões, até muitas vezes fúteis, muito fúteis, para se escolher nomes. Mas nós pensamos apenas em identificação, então o importante é dar algum som aí que pareça agradável, e que então com o qual possa se chamar e se lembrar dessa pessoa. Para os hebreus, o nome tinha a função de identificação, mas primeiramente era uma descrição da pessoa. Os nomes tinham significado. Quando você lê na palavra de Deus, você vai encontrar muitas vezes os nomes ali sempre com significado. E mesmo naqueles nomes na palavra de Deus, Velho Testamento, por exemplo, que não aparece ali a tradução, mas se você pesquisar, você vai descobrir o significado daquele nome. E significados realmente importantes, que tem a ver com a pessoa, com a história da pessoa. Então, o nome aqui, o nome, não é apenas identificar, como é que a gente vai chamar Deus? Chama de Deus. Ou não, vamos preferir Yahvé. Está falando aqui nome da própria pessoa, a descrição de quem ela é. O nome representa a pessoa. Falar do nome é falar da pessoa. Por isso, santificado seja o teu nome, é santificado seja o Senhor Deus, a sua pessoa. Santificado. Deus não é contingente. No sentido filosófico, todos nós somos contingentes. Temos uma existência dependente. Temos uma existência causada. Nenhum de nós existe em si mesmo eternamente. Temos um princípio, um dia nascemos, fomos concebidos e haveremos de morrer. Somos contingentes. Nenhum de nós pode garantir a sua existência. Algo pode vir e levar a nossa existência
embora. Somos contingentes. E mais, poderíamos até não ter nascido. E a história aconteceria do mesmo jeito. Não temos nascido, este culto acontecer aqui sem a nossa presença. E ninguém ia dizer, olha, está fazendo falta aquele. Não, nunca existiu. Deus é diferente. Deus é necessário, essa existência sem a qual nada mais existe. Ele precisa existir. E sempre existiu, então. E é uma existência que existe em si mesmo. Ele está fora destas categorias, princípio, criação. Ele transcende esse universo que é dominado por início e fim, criação. Ele é uma existência necessária. Santificado. Santificado. Não há nada como o Senhor. Mas também não participando do nosso fracasso moral. Falhamos, somos devedores, em pensamentos e atos somos culpados. Deus é santificado porque Ele não é contaminado em nada, em nenhuma fração ínfima pelo mal, como eu e você somos. Santificado seja o teu nome. Mas também santificado quer dizer, Ele não é comum, não é banal, mas digno de reverência, submissão, adoração, sublime, exaltado. A palavra santificado, aqui usada, vem da palavra hagios, que quer dizer aquilo que difere, ou alguns dizem separado, distinto. Aí está toda essa realidade nossa, esse universo, esse mundo. Aí está esta humanidade, a qual eu e você pertencemos, essa realidade de ser humanidade. Deus é distinto de tudo isto. Santificado, Ele é santo. Ele difere. Ele é algo completamente diferente no sentido de ser superior, sublime, exaltado, glorioso, santo. E aqui então, nesta oração, há este clamor que o nome, isto é, a pessoa de Deus, seja santificado no mundo e naquele que ora. O que é isto? É que Deus em nossas vidas seja realmente este, sublime, soberano, justo, perfeito, Senhor de todas as coisas do nosso coração. E que no mundo, a vontade de Deus, o plano de Deus vá em frente. Oramos aqui pelo reino de Deus, a obra de Deus, que Deus seja exaltado sobre todas as coisas. Saiba a que Deus você ora, distinto do mundano, do temporal, daquilo que é comum a mim e você. Saiba a que Deus você ora. Saiba que Deus você ora. Um Deus manifestado como Pai. Deus único, pessoal, Deus glorioso, Deus santificado, mas que em Cristo se revela a nós como Pai. Jesus Cristo foi aquele que revolucionou, usando e aplicando o termo Pai ao conversar com Deus. No Velho Testamento não há esta abordagem ou essa invocação de Deus. Há um uso de Pai para Deus, mas no sentido de analogia, apenas comparativo. Mas Jesus não está fazendo analogia aqui. Ele não está dizendo que Deus é como o Pai, mas Ele é sim um Pai nessa medida dele enquanto Deus. O Pai aqui não dá analogia apenas para exemplificar, mas aqui o Pai no sentido da figura relacional, de ascendência, de cuidado, de atenção para conosco. Esse Deus que vem se manifestar como Pai, porque Ele vem em Jesus Cristo. É amor e misericórdia. Deus, então, não é um tirano.
pronto a fazer suas vontades apenas com todo capricho. Deus também não é um indiferente, este poder, essa pessoa de poder superior, mas que não tem o menor interesse naquilo que nós atravessamos, vivemos e o que somos. Deus é Pai, Pai nosso. Nós oramos a um Deus que é glorioso, a um Deus santificado, mas um Deus acessível, um Deus cuidador, um Deus amoroso, um Deus atento a nós e às nossas petições. Louvado seja o Senhor por isto. Que você possa caminhar sempre na companhia deste Pai glorioso e santo, mas sempre abrigado nos braços de um Pai que transcende a tudo em seu amor e cuidado por você. Quando você conversar e quando você falar, você pode conversar e falar com Deus. Alguém capaz de lhe ouvir e alguém que lhe ouve. É o seu Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E seja assim na vida de cada um hoje, para todo sempre. Vamos orar?